Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião semanal, que é o estudo bíblico de congregação da semana 28 de outubro a 3 de novembro. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas partes de nossa reunião. E como dito inicialmente, estaremos agora fazendo o estudo bíblico de congregação, que vamos iniciar no capítulo 17, Na verdade, estaremos dando continuação ao capítulo 17, fazendo a consideração somente dos parágrafos 8 ao 12 e a leitura no quadro na página 137. Então, apenas lembrando e incentivando, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sino para que você possa receber as notificações, deixe o seu joinha, o seu like, para que assim o YouTube ele possa entender que esse conteúdo é bom e mande para mais pessoas. E caso você queira, você pode ajudar o canal se inscrevendo na opção Seja Membro ou mandando um valeu demais, ok? Então vamos juntos iniciar nossa consideração. Como dito, capítulo 17, que tem o tema Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Mas hoje estaremos dando início no parágrafo 8, que tem o subtítulo Alguns se tornaram crentes. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 8 ao 10. Paulo já havia visto pessoalmente como eram verdadeiras as palavras de Jesus. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se obedeceram às minhas palavras, obedecerão também às suas. Foi exatamente isso que Paulo viu acontecer em Tessalônica. Alguns estavam ansiosos para obedecer à palavra, ao passo que outros se opunham a ela. Quanto àqueles que reagiram bem, Lucas escreveu: alguns deles, dos judeus, se tornaram crentes, cristãos, e se juntaram a Paulo e Silas, e uma grande multidão de gregos que adoravam a Deus fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de destaque. Sem dúvida, esses novos discípulos ficaram felizes por terem recebido ajuda para entender mais claramente as Escrituras. Apesar de alguns terem gostado das palavras de Paulo, outros ficaram com raiva dele. Alguns judeus em Tessalônica ficaram com ciúmes de Paulo por ele ter sido bem-sucedido em convencer uma grande multidão de gregos a aceitar a mensagem. Com a intenção de fazerem prosélitos, aqueles judeus haviam ensinado as escrituras hebraicas aos gentios gregos e, por isso, achavam que esses gregos pertenciam a eles. Mas agora era como se Paulo estivesse roubando aqueles gregos, bem ali, na sinagoga. Os judeus ficaram furiosos. Lucas nos informa o que aconteceu a seguir. Os judeus ficaram com ciúme. Reuniram então alguns homens maus que vadiavam na praça, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão, à procura de Paulo e Silas, para trazê-los para fora a turba. Como não os acharam, arrastaram Jasão e alguns irmãos até as autoridades da cidade, gritando: aqueles homens que têm causado alvoroço na terra habitada também estão aqui. E Jasão os recebeu como hóspedes. Todos esses homens agem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Como a ação dessa turba afetaria Paulo e seus companheiros? Então essa parte, os parágrafos 10, aliás, do 8 ao 10, é dividido em 3 perguntas. Então a primeira pergunta, parte A. De que forma as pessoas em Tessalônica reagiram às boas novas? Então alguns ficaram ansiosos para receber a palavra, outros se opunham a ela, mas alguns se tornaram crentes e se juntaram a Paulo e Silas, tanto gregos
bem como mulheres de destaque. Eles ficaram felizes de entender as Escrituras. Parte B. Por que alguns judeus estavam com ciúme de Paulo? Porque Paulo foi bem-sucedido em convencer uma grande multidão de gregos a aceitar a mensagem. Então os judeus achavam que os gregos pertenciam a eles. Então, para eles, era como se Paulo estivesse roubando eles. Parte C. Como os opositores judeus reagiram? Então eles reuniram alguns homens que vadiavam na cidade, formaram uma turba e provocaram um tumulto na cidade. Invadiu a casa de Jasão, atrás de Paulo, e como não o encontrou, levou Jasão até as autoridades da cidade, os condenando. Dando continuidade, leitura do parágrafo 11. Turbas são terríveis. São como as águas violentas e descontroladas de um rio durante uma enchente. Arrastam tudo que estiver no caminho. Essa foi a arma que os judeus usaram na tentativa de se livrar de Paulo e Silas. Então, depois de os judeus terem provocado um tumulto na cidade, eles tentaram convencer as autoridades de que os discípulos haviam cometido crimes graves. Primeiro, acusaram Paulo e os outros proclamadores do reino de terem causado alvoroço na terra habitada. Embora Paulo e seus companheiros não tivessem causado o tumulto em Tessalônica, já a segunda acusação foi bem mais grave. Os judeus disseram que os missionários proclamavam a existência de outro rei, Jesus, violando assim os decretos do imperador. Então a pergunta: que acusações foram feitas contra Paulo e seus companheiros de pregação e que decretos os acusadores talvez tivessem em mente? Então eles tentaram convencer as autoridades de que os discípulos haviam cometido crimes graves. Os acusaram de ter causado alvoroço na terra habitada e os acusaram também de proclamar a existência de outro rei, Jesus, violando os decretos do imperador. E talvez eles tivessem em mente um decreto de César proibindo qualquer predição da vinda de um novo rei ou reino, especialmente um que fosse substituir ou julgar o imperador. Leitura do 12. Lembre-se de que os líderes religiosos haviam feito uma acusação similar contra Jesus. Eles disseram a Pilatos: encontramos este homem subvertendo a nossa nação e dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Pilatos, possivelmente temendo que o imperador pudesse concluir que ele tolerava alta traição, condenou Jesus à morte. Da mesma forma, as acusações contra os cristãos em Tessalônica poderiam ter tido sérias consequências. Uma obra de referência menciona: não é exagero dizer que os cristãos estavam em grande perigo por causa dessa acusação, pois a mera insinuação de traição contra os imperadores quase sempre era fatal para o acusado. Será que esse odioso ataque alcançaria o seu objetivo? Então a pergunta: o que mostra que as acusações contra os cristãos em Tessalônica poderiam ter tido sérias consequências? Pois Jesus ele foi acusado da mesma forma, levando-o à morte. E a mesma coisa poderia ter acontecido com os apóstolos. Segundo um historiador, qualquer insinuação de traição era quase certa a morte da pessoa. Vamos juntos agora fazer a leitura do quadro na página 137, Os Imperadores Romanos e o livro de Atos. Todos os acontecimentos registrados no livro de Atos, na realidade, todos os registrados nas escrituras gregas cristãs, aconteceram dentro dos limites do Império Romano. Assim, a autoridade secular suprema era sempre o imperador romano. Ele era aquele a quem os judeus em Tessalônica estavam se referindo ao falar dos decretos de César. 4 imperadores governaram durante o período abrangido pelo livro de Atos: Tibério, Caio, Cláudio I e Nero. Tibério, 14 a 37 era comum. Foi imperador durante todo o ministério de Jesus e os primeiros anos da congregação cristã. Ele foi o César
a quem os judeus se referiam no julgamento de Jesus quando gritaram para Pilatos: se o Senhor libertar esse homem, não é amigo de César. Não temos rei senão César. Caio, também conhecido como Calígula, 37 a 41, era comum. Não é mencionado nas escrituras gregas cristãs. Cláudio, I, 41 a 54, era comum. É mencionado 2 vezes no livro de Atos. Conforme predito pelo profeta cristão Ágabo, uma grande fome, que ocorreu por volta de 46 era comum, veio sobre toda a terra habitada no tempo de Cláudio. Além disso, em 49 era comum, ou no começo de 50 era comum, Cláudio ordenou que todos os judeus deixassem Roma. Um decreto que fez com que Áquila e Priscila se mudassem para Corinto, onde conheceram o apóstolo Paulo. Nero, 54 a 68, era comum. Foi o César a quem Paulo apelou. Dizem que esse imperador mais tarde culpou os cristãos pelo incêndio que destruiu boa parte de Roma por volta de 64 era comum. Pouco depois disso, em cerca de 65 era comum, o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez em Roma e executado. Então aqui, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos a nossa consideração do estudo e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.